reabilitação de patologias da coluna vertebral, nós temos que entender que essa é uma função específica do fisioterapeuta. O fisioterapeuta, como profissional autônomo, independente, de primeiro contato, ele tem a responsabilidade de fazer um diagnóstico diferencial, de fazer um diagnóstico da patologia físico-funcional, através de solicitação dos exames que ele achar necessário, seja raio-x, tomografia, ressonância, fechar o seu diagnóstico, se é funcional, mecânico, traumático, degenerativo, e elaborar um protocolo. Esse protocolo, obviamente, pode ser baseado em qualquer conduta terapêutica, inclusive as não cinesioterapia, uso de dry needling, de bandagem, mobilização, liberação miofascial, ventosa, não importa. Mas o propósito final sempre será realizar uma reabilitação funcional, uma estabilização segmentar ou uma retirada de conflito, uma liberação de estenose foraminal. Tudo isso é mecânico, portanto é cinésio, é terapia manual, é exercício, é estabilização segmentar. Entendemos sempre que para você tratar uma disfunção, uma patologia de coluna, você tem que ter um programa relacionado à cinesioterapia, à terapia manual. Todos os outros são coadjuvantes. Eles vêm para auxiliar na redução da dor, na redução do processo inflamatório, na preparação de uma condição para exercício, de uma condição para cinesioterapia. Portanto, a cinesioterapia é, sem dúvida, o protocolo mais importante quando nós falamos em reabilitação, em tratamento, seja de hérnia de disco, processo degenerativo, não importa, a cinesioterapia é o nosso recurso. E você pode, obviamente, usar a cinesioterapia com qualquer protocolo que você tenha formação. Você pode levar o seu paciente para o Pilates, pode levar o seu paciente para a fisioterapia aquática, para o treinamento funcional, para a fisioterapia convencional, para o RPG, não importa, desde que você tenha o conceito da mecânica causal, o que fez com que o paciente chegasse até aqui. O propósito dessa aula é mudar a forma de você avaliar e tratar as patologias da coluna cervical e torácica. É te ensinar como usar um conhecimento que você vai adquirir aqui, para selecionar a melhor conduta terapêutica. Entenda que conduta terapêutica ela é baseada num diagnóstico correto. Se você tem um conhecimento, se você tem a certeza de onde está a lesão, de onde está o conflito, a qualidade da sua elaboração de protocolo, um protocolo resolutivo, com certeza terá mais eficácia. Eu sempre gosto de falar um pouquinho a respeito da minha formação. Eu tenho algumas formações técnicas, como especialista em ortopedia, fisioterapia aquática, terapia manipulativa, coluna vertebral. Sou mestre em bioengenharia, onde nós desenvolvemos softwares, equipamentos para coleta de sinais vitais e tratar os pacientes através das alterações encontradas nesses sistemas, nesses softwares, nesses equipamentos, nessas possibilidades, como, por exemplo, ressonância, eletromiografia, cintilografia, tomografia e tantos outros recursos. Então, na bioengenharia, nós desenvolvemos isso. E eu trabalho com diagnóstico de patologias da coluna há pelo menos 35 anos, utilizando esses recursos de imagem. E trabalho com reabilitação, propriamente dito, como fisioterapeuta, há 26 anos. E sempre estive focado nessa área da fisioterapia, que é aparelho locomotor. Aparelho locomotor, que seja extremidade ou coluna vertebral, baseado em cinesioterapia, ou dentro da piscina, ou utilizando o RPG, ou osteopatia, quiropraxia. Eu tenho formação técnica nessas áreas de terapias manipulativas e cinesioterapia. Então, a minha vida profissional como fisioterapeuta sempre foi voltado para atender as patologias de aparelho locomotor, principalmente coluna, e principalmente o paciente que chega em crise de dor,
o paciente que está com uma disfunção, com uma alteração postural importante, com uma instabilidade e com as limitações funcionais relacionadas a essas patologias. E é essa experiência, esse conhecimento técnico de diagnóstico, de avaliação clínica e de tratamento que eu gostaria de discutir com vocês aqui. E a primeira coisa que nós temos que saber, qual é o perfil da patologia que chegou para nós? O perfil da patologia que fez com que o paciente chegasse até a clínica. Se eu conseguir entender que quem fez o paciente chegar até aqui foi uma patologia emocional, as doenças psicossomáticas, como as contraturas musculares, fibromialgia, tensão, desfiladeiros, os desfiladeiros musculares, como o síndrome do escaleno, síndrome do peitoral menor, tudo isso me faz ver esse paciente com uma necessidade terapêutica mais voltado para uma conduta aeróbica, uma conduta de relaxamento, de mudança de qualidade de vida emocional, porque ele tem a causa básica, primária dele, uma alteração emocional. E ainda as alterações funcionais. Vejam, o que fazemos durante o dia e quanto tempo fazemos durante o dia pode ser responsável por uma disfunção postural, que é a causa mecânica da lesão. Então, posturas prolongadas, mobiliário inadequado, alterações de biomecânica, as alterações posturais. Entenda que a cervical ou a torácica, ela tem uma mecânica, uma disposição, uma arquitetura para fazer flexo, extensão, lateralização, rotação, obviamente com as proporções em cada segmento. E não é isso que lesa, não é a função que lesa. É o estresse relacionado à função. É quanto tempo você faz essa função. Isso sim pode causar os processos de lesão, a projeção do disco para posterior ou anterior, as deformidades de borda. Então, uma alteração que é funcional, ela vai a longo prazo, se não tratada, se não corrigida corretamente, evoluir para um processo degenerativo. E o processo degenerativo é irreversível. Então, o ideal é que eu oriente meu paciente aqui nessa fase, enquanto ele é funcional. É claro que ele vai chegar aqui com hérnia de disco, com síndrome facetária, com contratura muscular e tudo mais que possa acometer esse segmento. Mas se eu tratar o paciente nessa fase, corrigir o desvio postural, corrigir a alteração mecânica, ele não chega até aqui. Porque chegar até aqui significa a destruição do disco, a irregularidade do corpo vertebral, as deformidades de borda, que está relacionado com o processo degenerativo. Então, nós vamos definir de onde vem o paciente, qual é o perfil da patologia. E entender que essas patologias, na literatura especializada e atual, o tratamento conservador ainda é a melhor opção. É a opção mais aceita. Seja uma lesão de disco, um processo degenerativo, contratura muscular, síndromes do desfiladeiro, as facetas, processo inflamatório articular, tudo isso não tem indicação cirúrgica. E eu não estou dizendo que não exista um percentual de patologias da coluna que não tem indicação cirúrgica. Tem. As fraturas por instabilidades, as deformidades de vértebra por mais de 50%, as listeses com instabilidade cervical são gravíssimas e tem que ser estabilizado. Uma estenose de canal medular degenerada, onde o paciente tem uma compressão de canal medular e evolui para uma mielomalácia, isso tem indicação cirúrgica. Então, existe sim um percentual de pacientes que vai para a cirurgia. Mas a maioria absoluta das patologias que tem nesse segmento, ele tem um curso extremamente benigno. Se você tirar a mecânica causal, se você corrigir a disfunção, se você corrigir o vício, o gesto repetitivo, a instabilidade, ele vai realmente evoluir de forma boa, benigna, com evolução saudável, sem precisar de indicação cirúrgica. O que eu não
concebo é nós interpretarmos um paciente que tem uma instabilidade e tem o primeiro episódio de hérnia de disco ou de síndrome facetária e tem uma indicação cirúrgica. Isso não é aceitável. Essas patologias evoluem muito bem se você conseguir tirar a mecânica causal, tirar a lesão. E os estudos apresentam índice de 90% de sucesso no tratamento conservador. Então, veja, é quase que absoluto. Eu tenho, na literatura, 10% dos pacientes que realmente teriam indicação de tratamento cirúrgico. O resto não, 90% vai evoluir bem. E qual seria a melhor conduta? Terapia manual para a retirada do conflito, direcionamento do disco, exercício de estabilização articular, não tenham dúvida disso. Nós não tratamos coluna se não tirar a correção, se não tirar a alteração postural, se não tirar a instabilidade, e condicionamento postural. Então, isometria, fortalecimento de padrão torácico e cervical, corrigindo o vício que o paciente apresenta, tudo isso é a melhor indicação terapêutica. E onde na coluna cervical, por exemplo, que é o segmento entre cervical e torácico, o segmento que mais lesa, sem dúvida, é cervical. Cervical é móvel, tem grande amplitude, os discos são estressados com a postura inadequada, as hérnias de disco são recorrentes, os processos degenerativos são recorrentes. E onde mais acontece? C4, C5, C5, C6, C6, C7. Veja, C4, C5, C5, C6 e aqui começando C6, C7. A principal projeção nesse exemplo, claro aqui, é C5, C6. É a região mais móvel em flexo-extensão, é a região mais agredida no uso, no dia a dia, na flexão de cabeça para usar o computador, na flexão de cabeça para fazer uma leitura, ou ficar numa postura prolongada. Tudo isso faz um impacto, uma pressão no compartimento anterior da vértebra e disco e permite um bocejo, uma projeção posterior. Então isso aqui é uma ressonância que mostra claramente o que é uma lesão grave na região cervical. E nesse caso, das lesões de disco, das lesões facetárias, tanto compartimento anterior ou compartimento posterior, é possível desativar utilizando alguma mecânica que vai contra o mecanismo da lesão. Então perceba, se você tem um impacto, tem uma sobrecarga pela gravidade, pelo peso da cabeça, por uso inadequado, que chega a um estresse naquele tecido, na articulação ou no disco, e que vai fazer uma projeção, uma compressão, nós podemos desativar fazendo exatamente a mecânica inversa. E qual seria a mecânica inversa, por exemplo, de uma compressão de disco como essa na cervical? Seria formas de tração, formas de liberação, aumento do espaço, direcionamento do disco ou abertura da faceta através de terapia manual. Tudo isso é baseado em teste, na imagem, claramente, em biomecânica, em anatomia, qual é a função do disco, qual é o papel do disco em uma articulação saudável, por que perdeu isso. Tudo isso baseado numa avaliação criteriosa, tanto da imagem quanto da clínica, a gente chega numa conduta terapêutica que usa ou mão ou algum acessório como esse aqui, abrindo espaço articular, projetando o disco de volta para a sua área ideal.